Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Meu professor no seminário, ele contou uma história de um pregador que estava pregando e falando sobre a história de Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive. E aí, esse pregador falava que Jonas não obedeceu a Deus, pegou um barco para ir para outra região, que a gente sabe que é a região de Tarso, que é a região da Espanha. E então, o pregador dizia que Jonas foi engolido pelo peixe e que depois de 3 dias, no ventre do peixe, Deus dá ordem ao peixe e vomita Jonas. E quando Jonas é vomitado, Jonas está com a baba, está todo babado, porque estava dentro do peixe. Olha a criatividade do pregador, né? E ali Jonas chega em Nínive e começa a pregar, e as pessoas ficaram impressionadas não só com a mensagem de Jonas, mas ao verem que Jonas estava todo babado. E todo babado. E aí o pregador defendeu, né, a sua mensagem, defendeu a sua tese. E o nosso professor de geografia fez a pergunta para nós. E eu nunca mais me esqueci, por isso que eu estou perguntando para vocês. Aonde ficava Nínive, né? Então, eu quero agora pegar aqui o Google Maps com vocês, só para vocês terem uma ideia. Vou compartilhar aqui com vocês rapidamente e quero mostrar, né, para vocês algo bem interessante. Olha só. Nínive, na realidade, possivelmente Jonas pegou um barco aqui em algum porto, possivelmente Porto de Jope, e ele foi, a sua viagem era para ir para Tarsis, que é a Espanha. Sendo que Nínive, na realidade, ela não é uma cidade literalmente que margeia o mar. Nínive é literalmente aqui, irmãos. Fica onde atualmente é Mossul. Deixa eu pôr aqui, Mossul, olha aqui, essa região. Então, Nínive é literalmente essa região. Onde você está vendo aqui Mossul, é essa região que seria Nínive. Pode ver, ela fica muito diferente. Então, esse pregador, se ele conhecesse um pouquinho de geografia bíblica, e se você pegar aqui do Mediterrâneo e literalmente traçar uma linha direta dessa linha do Mediterrâneo, ou melhor aqui, do Mar Mediterrâneo até Mossul, vocês vão notar que é muito longe. Então, possivelmente, Jonas, depois que ele foi cuspido na praia, ele andou por dias, ou quem sabe semanas, até chegar em Nínive. Por que ele pegou um barco, irmãos? Quem está aqui na região de Jerusalém, por exemplo, ou está aqui na região literalmente um pouquinho mais para baixo, ó, quando você queria ir para essa região, por exemplo, Nínive, você não ia cortando terras, montes, você fazia o caminho mais perto, que era o quê? Você pegava por barco, descia na região e depois ia. Né? Até hoje você faz isso. A gente corta os caminhos, né? Podem ver que hoje nós utilizamos a balsa, não é assim? Então, não há baba que segurasse na roupa do profeta até ele chegar aonde? Em Nínive. Se o pregador conhecesse um pouquinho de geografia bíblica, jamais incorreria nesse erro. Tá bom, meus irmãos? Então, tome cuidado com esse tipo de pregação, tá bom? Para começo de conversa, a Bíblia não fala de baba, a Bíblia fala assim, que ele ficou dentro do peixe, foi cuspido. Deduzimos, sim, que ele deve ter, né, sido cuspido e, quem sabe, pode ter saído babado, mas foi o poder de Deus que salvou os ninivitas e Deus usou esse profeta, eu gosto de chamar ele de profeta rabugento. Tá bom, meus irmãos? E agora vamos aqui para o livro texto, que é o livro do pastor Ernesto Nini, eu vou abrir ele para nós,
E a gente vai começar a lê-lo junto. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai ler já o capítulo 1 e vamos tentar ler o 1 e o 2, tá bom? Ou seja, a gente já vai mergulhar no livro-texto e vou estar compartilhando aqui com vocês. Quem já tiver o livro, pode estar lendo conosco, tá, meus irmãos? Então, vamos lá, né? Pastor, Geografias... você está indo para onde? Que era a Espanha? Não entendi. Espanha era onde? Aqui, ó, Tarsis, né? Tarsis. Tarsis. Isso, Tarsis é... Lembra que Deus fala para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis, né? Tarsis é a atual Espanha. Tá bom? Oi, filha, deu para entender? Deu, joia. Então, meus irmãos, olha só, vamos começar aqui, ó, podem ver, estamos na parte 1 do livro, né? Aqui, ó. Então, a parte 1 do livro, podem ver, como eu disse para vocês, no meu livro antigo, eram 2 livros, agora é um livro só. Então, no capítulo 1, ou parte 1, a gente vai ver o mundo bíblico. E a gente vai fazer agora um apanhadão sobre o mundo bíblico. Então, vamos lá. Vamos já ler um pouco sobre essa parte. Então, a gente vai ler junto aqui algumas partes, tá? Não leremos todas. Podem ver que a parte 2 do livro seria o segundo volume, Geografia das Terras Bíblicas. Geografia da Terra Santa e Geografia da Terra Bíblica, tá bom? Aqui são os agradecimentos, depois vocês leem, eu tenho uma breve introdução. E aí vamos para a parte 1, Geografia da Terra Bíblica. A letra tá boa para vocês? Tá joia? Deixa eu tentar aumentar um pouco. Aqui eu acho que melhorou. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Quero que você leia algumas partes. Nós só leremos algumas partes, tá, irmãos? A gente não vai utilizar, ficar aqui todo o tempo na leitura. Eu sempre separo algumas porções para a gente debater. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O mundo bíblico, coroa de todas as terras. Foi com essa expressão que Deus se referiu 2 vezes à terra de Israel em Ezequiel 20, 6 e 15. Naquele dia, levantei-lhe a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Joia. Como eu mencionei, né, fizemos até a abertura da primeira aula, mostrando que para Deus, esse lugar ele é especial. É porque aqui é o palco da grande revelação. Fazendo apenas um adendo aqui, meus irmãos, toda a revelação de Deus que foi deixada a todos os seres humanos de todas as gerações se deu aqui, nessa geografia. E o próprio Deus está falando com palavras bonitas, elogiando que ali era um lugar especial. Não façam a leitura de que são palavras de Ezequiel, mas são palavras do Espírito de Deus na boca de Ezequiel. E quando nós aprendemos, inclusive, sobre a história da igreja, e percebam, irmãos, ao estudar um pouco sobre história eclesiástica, a história da igreja, o que o cristianismo foi para o mundo. O que o cristianismo se tornou no Ocidente? Percebam que desse povo, que é um povo pequeno, de uma terra pequena, só para vocês terem uma ideia, irmãos, Israel ele é aproximadamente do tamanho de Sergipe. Geograficamente, o Estado de Israel, toda a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, é do tamanho do nosso Sergipe. Ali se dá o palco da revelação de Deus. Ali é o que Deus está dizendo que é o lugar que é a coroa de todas as terras. Então, desse lugar simples, nasce o Redentor da humanidade. Ele era judeu. E nasce o projeto Igreja. E o projeto Igreja, ele não tem uma origem
glamurosa. Pode ver que o projeto igreja, ele nasce onde? Nas casas, nos lares, alcança os prisioneiros, as penitenciárias, vai alcançando todos os lugares mais marginalizados. Depois do 3º século, com Constantino, 4º século, né, é que a gente vê que o Império Romano se torna cristão. E agora o Império Romano, ele une o cristianismo à política. E podem ver que agora, somente depois de quase 3 séculos, o que acontece, que aquilo que era pequenino, que era um grupo de pastores, missionários, pregadores, errantes pelo mundo, agora eles são o quê? São considerados como uma grande religião. E agora, na história da igreja, e quando eu falo história da igreja, aqui a gente faz essa seguinte leitura: Idade Antiga e Idade Média, até os dias atuais, perceba que desse povinho vai gerar toda essa história imensa e esse poder político, esse poder econômico, tudo que vai acontecer no mundo, inclusive que influencia até os nossos dias. Pode parecer bobeira, meus irmãos, mas tudo começou aqui, nesse espaço. Quando a gente viu, por exemplo, que nem agora o Papa Francisco morreu, sejamos honestos, meus irmãos, olha a força que o catolicismo tem no mundo. Mesmo que nós não concordemos com o catolicismo, ele é uma força religiosa imensa. Há um poder religioso no catolicismo e político imenso. As mídias, a religião, as pessoas. Vocês viram o que aconteceu domingo passado, domingo de Páscoa, que foi um dia importante, onde, lá na Basílica de São Pedro, Francisco, mesmo muito adoentado, foi lá abençoar todas as pessoas no domingo de Páscoa. Não sei se vocês notaram, mas como tinha gente naquele lugar. Olha a força do catolicismo. Hoje, Roma é uma cidade-estado. Roma está na Itália, mas tem o seu próprio governo próprio, né? Perceba, era a capital do Império Romano, que agora vira a capital da fé cristã católica apostólica romana. E tem uma das figuras mais importantes há séculos, que é o Papa, e a tradição da igreja. Nós não concordamos, somos contra, protestamos contra, mas a gente não pode negar que tudo começa de onde? Desse povo, dessa terra, dessa geografia, desse cristianismo tão pequenininho. E olha só, foi crescendo. É claro que, na nossa opinião, se enveredaram para caminhos tortuosos e heréticos, mas é por isso que a gente está aqui, aprendendo para resgatar a história bíblica, para resgatar apenas a revelação sagrada, tá bom? Então, continua para nós, Tomé, leia mais um pouco para nós, por gentileza. Eu vou pedir para você ler. Quando eu for para parar, eu dou um toque, tá? Vou passar. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Ao lançar mão desta rica expressão, Deus indicou desta maneira a centralidade, a posição geográfica e a magnífica importância de Israel entre as nações. O escritor Werner Keller descreve o mundo bíblico de então e destaca a Palestina como um centro de luz para a humanidade, como se estivesse confirmando a expressão bíblica coroa de todas as terras. Se traçarmos uma linha curva a partir do Egito, passando pela Palestina e a Síria, mediterrâneas, seguindo depois até o Tigre e o Eufrates, através da Mesopotâmia, e descendo até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Há 4.000 anos, esse poderoso semicírculo ao redor do deserto da Arábia, denominado Crescente Fértil, abrigava grande número de culturas e civilizações ligadas umas às outras como pérola de rutilante polar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro da civilização, desde a Idade da Pedra até a Idade do Ouro, da cultura greco-romana. Olha só, meus irmãos, então, olha agora nesse próximo desenho aqui, olha que interessante, o que ele estava dizendo é literalmente isso. O que nós vimos há pouco, inclusive,
aqui, nessa parte mais escura, é o mar Mediterrâneo. Essa parte que está mais escura são todos os rios, tá? É o rio Tigre, o rio Eufrates, aqui o Mar Vermelho, aqui o rio Nilo, tá vendo? E quando nós pegamos e literalmente fazemos o que ele disse há pouco, colocamos literalmente isso, ó, fazemos essa meia-lua, é por isso que é chamado crescente fértil. Toda a história, praticamente antiga, até, como ele mencionou há pouco, até a idade do ouro da cultura grego-romana, se dá aqui. Então, nós notamos que essa região, ela é o berço de muitas civilizações. Vamos lá. Uma coisa é a cultura, uma coisa é a nação, uma coisa é o povo, e outra coisa é uma civilização. Percebam quantas civilizações existiram ao longo de séculos aqui nessa região. E a história bíblica, ela nasce nesse contexto, ou ela é a origem, ou ela aflora no contexto, né? Podem ver que quando a Bíblia vai... Olha só que interessante também, irmãos. Nós estaremos apenas nessa matéria pincelando um pouco de arqueologia. Na nossa grade do nosso seminário, a gente não vai ter arqueologia. Mas nessa matéria a gente acaba pincelando, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, até 1900, olha só que interessante, até 1900, 1800 e pouco, o início do século de 1900, século 20, se dizia que o berço da civilização era aqui, ó. Ou seja, todo o material de história que tínhamos falava que os povos se originaram aqui. Havia um consenso durante séculos e milênios que a história do mundo se deu aqui no Egito. Por que se deu no Egito, irmãos? Porque quando alguém olhava para trás, para a sua história, e a gente está falando antes do século XX, século XIX, irmãos. Então pensem nisso. Toda a Idade Média, quando alguém ia estudar história e estudar arqueologia, eles tinham o quê? Artefatos arqueológicos abundantes aqui, as pirâmides do Egito, as esfinges e etc. e tal. Mas a Bíblia fala o quê? Que o Jardim do Éden foi criado aonde, irmãos? Próximo a quantos rios? 4 rios. Sendo que 2 rios nós não sabemos onde eles estão, mas outros 2 nós sabemos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, não é? Rio Tigre e o rio Eufrates. E aqui está o rio Tigre, cima, pode ver. E aqui está o rio Eufrates. Então, segundo a Bíblia, o berço da civilização é por aqui, ó. Alguma região por aqui. E não aqui. Então, durante quase 2000 anos, a discussão é: me prova onde é o berço da civilização. E quando eles olhavam para trás, as únicas coisas que tinham eram que pirâmides e tantas coisas no Egito. Os mais antigos. Mas a partir de 1900, e quando começa o século XX, se descobriram, irmãos, artefatos arqueológicos e fizeram-se escavações. E na matéria de arqueologia, é uma pena que nós não temos essa matéria, mas eu tive que escolher entre arqueologia e outras matérias. Então, na geografia bíblica, a gente acaba pincelando a arqueologia, mas é uma matéria que vale a pena vocês estudar. Se descobriu aqui artefatos e descobertas arqueológicas que, quando se fazia a prova do carbono 14, datava-se de 1000 anos antes do Egito. E aí esses livros de história, que falavam que o berço das civilizações era o Egito, tiveram que agora mudar. Falar, não, agora é Ur dos Caldeus. E hoje, por exemplo, qualquer acervo arqueológico, qualquer faculdade vai falar que o berço da civilização é aqui. Aí eu te digo, quem é que dizia o tempo todo que era aqui? A palavra de Deus. Fantástico, não? Então percebam que, como eu falei há pouco, irmãos, todas as culturas antigas e civilizações, porque olha só que interessante, irmãos, para nós ocidentais se tornarmos o que nos tornamos,
precisou de gerações. Pode ver que nós somos de uma civilização ocidental. Nós, ocidentais, somos diferentes dos orientais? Muitíssimo. Por que os Estados Unidos têm medo da China? Porque é outra cultura. Por que os Estados Unidos se protegem juntamente com a Europa da Rússia? Porque é outra cultura, é outra civilização. E quando a gente fala de cultura, eu estou falando aqui de práticas que foram vivenciadas por algumas gerações, mas uma civilização é algo maior. Então, percebam que essa região aqui, que é o Crescente Fértil, ela vai ser o nosso grande palco. E agora, aqui, outra coisa muito legal é esse outro gráfico aqui. E eu vou pedir para o Tomé ler para nós esse daqui. Porque, está vendo aqui, ó, esse gráfico aqui não mostra muito bem, mas só para você ter uma ideia, os mapas antigos, irmãos, como que as pessoas que montavam mapas, eles colocavam Jerusalém. Eles colocavam Jerusalém como o centro de toda a civilização antiga. Então, quando alguém pensava, aonde está a Grécia? A Grécia está a tantos quilômetros, ou passos, ou léguas, ou, né, colocava os seus sistemas de medida de Jerusalém. Jerusalém era o centro para a Anatólia, era o centro para o Egito, era o centro para a Europa e era o centro aqui também para essa região da Arábia, Península Arábica. Ou seja, qual era o centro do mundo? Era Jerusalém. Interessante, não? Hoje, para nós, o que é o centro? O centro é o centro de São Paulo, o centro do nosso país é Brasília. Para nós, Jerusalém é importante, mas na antiguidade ela era muito importante. Por quê? Porque ela foi o palco da revelação. Percebam como Deus, em toda a sua revelação, marcou essa geografia e esse povo com uma história poderosa para sacudir a história do mundo e as civilizações do mundo. Todas as civilizações do mundo passaram, né, por Canaã, ou por Israel, ou por Jerusalém. Interessante, não? Então, Tomé, só voltando aqui ao livro, vou pedir para você ler mais um pouco para nós. Só colocar aqui para você. Aqui. Você leu aqui, né? Bom, joia. Então, aqui, para nós. Os cartógrafos, né? Leia para nós, Tomé. Os cartógrafos medievais representavam o mundo por um círculo, com Jerusalém no centro. Veja, a distância máxima para os países da periferia é de 2.400 quilômetros. Alguns estão... Deixa eu mudar. Pode continuar, por gentileza, Tomé. Alguns estão mais próximos. À primeira vista, a ideia parece-nos infantil, pois quando examinamos geograficamente a terra de Canaã, ela não é, nem pode ser o centro do mundo. Contudo, quando o exame se faz pelo curso dos acontecimentos, essa conclusão é inevitável. Além disso, se um cartógrafo moderno limitasse o mundo ao fértil crescente, veria Canaã como o centro do mundo. Vejam o que diz sobre isso o Dr. James McKee Adams, ex-professor de arqueologia bíblica de Southern Batista Seminário. Um círculo que tivesse um raio de 1.500 milhas e cujo centro fosse Jerusalém, não incluiria todos os países principais mencionados no Antigo e Novo Testamento, mas também o território de uma vasta extensão nunca relacionado com o povo de Israel. A parte ocidental deste círculo incluiria Roma, a capital dos Césares. A parte oriental circundaria a Caldeia, a Pérsia, a Média e a Sítia. Na parte meridional cairiam toda a península da Arábia e as regiões inexploradas da Etiópia. Uma linha similar no norte abrangeria a terra de que nada se sabia, mesmo até a monarquia hebraica. Joia. Agora, olha, eu vou mostrar para vocês esse mapa. Meus irmãos, vocês vão ter que ficar ligeiros em pesquisar sobre mapas, tá?
essa matéria e introdução ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento, a gente vai utilizar muitos mapas, tá bom? Agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui um outro mapa. Olha só que interessante, ó. Olha só como que era registrado na antiguidade Jerusalém. Literalmente dessa forma, que é um mapa antigo. Tá vendo? Ó? Jerusalém no centro, a Europa de um lado, a Ásia do outro e a África abaixo. Pode ver o barco, ó. Era o desenho. O mundo, eles enxergavam o mundo a partir de Jerusalém. Seria à toa isso? Não. Interessante, não? Fantástico, né, irmãos? E aí eu digo, por que Deus fez questão de perpetuar essa imagem no coração das pessoas, dos cartógrafos, dos reis? Porque era o palco da revelação. No Velho Testamento, a importância de Israel no Velho, e no Novo Testamento, a importância do cristianismo. Eu sei que com o romanismo, com os ortodoxos gregos, a questão virou mais política, mas não deixou de ter ainda o viés, o quê? Religioso. Então percebam que até hoje a ideia, né, da importância, da relevância de Jerusalém ainda está em destaque. Lembram que no primeiro mandato do Donald Trump ele queria colocar a capital da embaixada americana em Jerusalém? E deu um forró-bodó violento? Por quê, meus irmãos? Porque é como se... pensem assim, ali estão... Jerusalém é o polo do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. E aí, quando você mistura a religião ainda com a principal nação mais poderosa do mundo, você traz, assim, uma discussão muito mais política do que religiosa. Se torna mais perigoso, né? Diga, Tomé. Fala, filhote. Não, eu ia perguntar só se o pastor mencionou do crescente fértil, se a Turquia ela faz parte desse crescente. Sim, a Turquia, então, é a Ásia, né? Vou pegar aqui. O Tigre e o Eufrates nasce lá, né? Então, exato, sim. Agora eu vou pegar aqui, só para você ter uma ideia, ó, aqui, a Turquia, na realidade, olha aqui, Tomé. Vamos lá, vamos trocar o mapa aqui, ó. Turquia é a Anatólia, né? Se a gente pudesse dizer, olha só. Essa região da Anatólia, ó, tá vendo? A Turquia, ó, Istambul, ó. Vamos lá? Opa. Ó. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Ásia Menor, ó, tá vendo? Essa região é toda a Ásia Menor, ó, Anatólia. Aqui é Istambul. E aqui, vocês, de todos que estão aqui, né, só o Júnior que fez história eclesiástica, né? Aqui, meus irmãos, olha só que interessante, é Istambul. Istambul, literalmente, vocês vão aprender mais para frente, que na realidade, essa região aqui, deixa eu pegar aqui, ó, ela literalmente, ela liga a Ásia da Europa, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é que não dá para ver agora, mas nós temos o que é chamado Estreito de Bósforo, se não me falha a memória. Aqui, ó. Que você passa, como se fosse, literalmente, é um mar aqui. Então, aqui, antigamente, era onde estava aquilo que nós chamamos a nova sede do Império Romano, que era Constantinopla. Tá vendo Istambul aqui, ó? Aqui ficava Constantinopla. Entenderam? Então, Constantinopla, por que foi importante Constantinopla? Porque aqui em Constantinopla foi a nova sede do Império Romano. E aqui, literalmente nessa região, é a ligação entre a Ásia e toda a Europa. Marcão, ó, irmãos, pode ver, ó. Você liga a Ásia da Europa, né? Vem para essa região. E aqui você chega em Roma, aqui é a Grécia, ó. Atenas, tá vendo? Aqui seria onde era a cidade de Coríntio, Tessalônica, tá vendo? Então você liga. O Império Romano, irmãos, lembra que a sede do Império Romano era em Roma? Mas Teodósio, ele
Constantino transfere a sede do Império Romano para Constantinopla. Aliás, para Bizâncio, que depois ele chama de Constantinopla, ele dá o nome dele. E aí o Império Romano fica com duas sedes, a sede do Oriente e a sede do Ocidente. E aqui vocês vão aprender bastante, só que aí é história eclesiástica, tá, irmãos? Fica o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Aqui nascem os católicos apostólicos romanos e aqui nasce a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Por isso que essa região do Oriente, até hoje, Turquia, norte da África, essa região da própria Rússia, Ucrânia, o que predomina é o catolicismo ortodoxo, grego ou rússio. Aqui, nessa região também abaixo, irmãos, aqui, essa região do Egito, tem muitos católicos. Aqui também, onde hoje é o Irã, tem também católicos. Mas que tipo de católicos eles são? São católicos ortodoxos. Aqui no Egito são os coptas. Lá no Iraque é outro tipo de católico, mas todos eles são chamados aqui os católicos do Oriente, irmãos. Eles não têm papa, sabia disso? Eles têm patriarca. Sabiam que os padres ortodoxos casam? Interessante, não? Mas isso daí vocês vão aprender mais para frente, tá bom? Então, Marcão, aqui, ó, a Turquia é a Ásia Menor. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Né? Joia. Irmãos, se eu estiver dando muitas informações, vocês me falam, tá? A proposta aqui é a aula de geografia, mas eu estou passando esses detalhes para vocês, porque, só para vocês terem uma ideia, irmãos, Pastor Rai, e os católicos, eles viviam em harmonia, os católicos apostólicos romanos, com os católicos ortodoxos? Não, irmãos. Em 1054, eles se separaram e eles continuam separados até hoje. Sabia disso? Eles, com João Paulo II, fizeram ali um certo acordo, mas eles não compartilham das mesmas coisas. Mas, se você me perguntar, Pastor Rai, mas eles têm doutrinas erradas? Têm. Porque a tradição também entrou dentro deles. Mas quando a gente vai ver os católicos ortodoxos gregos e russos, eles existe uma controvérsia, que é a controvérsia que eles quebram os ídolos, irmãos. Só para vocês terem uma ideia. E isso, até hoje, os católicos ortodoxos romanos ficam bravos com eles. Porque eles têm as imagens como uma lembrança, a foto como uma lembrança, mas eles não são adoradores de ídolos, pelo menos a sua grande maioria, pelo menos antigamente, né? É a controvérsia iconoclasta, ou seja, contra os ídolos. E isso deu um racha. Talvez, irmãos, por isso que eu falo para vocês que a gente precisa estudar. Porque quando a gente estuda, a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu não estou dizendo com isso que nós concordamos com a teologia ortodoxa grega, mas quando a gente vê toda essa parte da Europa, principalmente essa região aqui do Império Romano, porque aqui, como eu estava dizendo para vocês, o Império Romano, depois, ele vai se tornar cristão, essa região todinha aqui, e aqui é o cristianismo ocidental, e aqui é o cristianismo oriental. Depois, os muçulmanos vão conquistar essa parte, mas durante até o ano de 1500, aproximadamente, era tudo católico. Então, percebam que a influência nossa no Ocidente, a gente deve muito a quem? Ao legado católico ortodoxo grego e católico romano. O que hoje nós somos como ocidentais é fruto da maneira política e religiosa que foi conduzido os povos e as nações e essa geografia ao longo desses
séculos e milhares de anos. Mas também o nosso defeito, também é fruto disso. Só que agora eu pergunto para vocês, seria melhor termos essa história católica ou seria melhor a gente ter uma história muçulmana? Porque só para vocês terem uma ideia, aqui no norte da África, irmãos, os muçulmanos, como em quase toda a África, eles dominaram. Eles dominaram aqui nessa região todinha, na Península Arábica, assim como no Irã. E eles chegaram até aqui a Espanha. Na realidade, eles chegaram até perto de Portugal. E o que acontece? Foram os reis católicos, né, os cristãos, né, na época, que impediram os muçulmanos. Mas os muçulmanos eles vieram com tanta força que quase eles dominam todo o Império Romano no passado. Então, percebam, irmãos, por que há uma diferença tão grande no mundo entre Oriente e Ocidente? Por causa dessa questão das culturas. A religião. Quando a gente olha assim, de uma forma maior, a gente vê que nós não somos nada, né, irmãos? A gente é um pingo na história, né? Estão entendendo? Estou falando tudo isso para vocês verem o quanto nós somos pequenos, mas, ao mesmo tempo, quanto somos decisivos. Porque, lembra que eu falei há pouco? O cristianismo nasce na Palestina, em Israel, e ele cresce pelo mundo todo. Mesmo que ele tenha se enveredado por caminhos errados, como foi o paganismo e a politicagem romana e ortodoxa, mas ainda é cristão, né? Na pior das hipóteses, ainda é cristão. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Né? Não concordamos com isso, por isso somos protestantes. Estamos aqui para reescrever a história. E aí, nesse ato de reescrever a história, olha onde entra a Europa com a reforma protestante, né? Entenderam? Aí aqui onde entra a Europa, né, a Alemanha em especial, para a reforma protestante. E a gente está seguindo essa história. E pode ver que os Estados Unidos acabou sendo colonizado por protestantes. E percebam, irmãos, como uma coisa está ligada à outra. O povo, a geografia, a religião, a cultura, a política, a economia, os costumes. E aí é onde nascem as civilizações. Interessante, né? Que Deus nos ensine e nos use para a gente reescrever uma história segundo os valores de Deus, né? Tá bom? Beleza? Então, Tomé, lê mais um pouco. Eu ia pedir para você ler mais. Agora vamos pular um pouco. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Assim concluímos. Deixa eu pegar aqui a parte do livro. Aqui. Leia para nós aqui, Tomé. Assim concluímos. Não está aparecendo. Não está? Tá. Desculpa, eu esqueci de... Como eu tenho que mudar as telas, né? Vamos lá, Tomé. Assim concluímos. Assim conclui-se que Jerusalém não era o centro geográfico do mundo, mas a cidade estrategicamente posta por Deus para onde a atenção do mundo inteiro se voltaria, na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Com o advento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Canaã era uma meta a ser alcançada. Temos, então, a razão de Deus fazer convergir o curso da história do mundo antigo para esse pedaço de terra disputado pelas potências do passado próximo e remoto, e ainda na atualidade. A importância não está tanto na posição geográfica de Canaã, como no que nela se desenrolou, principalmente no que tange ao Messias, o Filho de Deus. Tendo em vista esse grandioso fato, Deus preparou Canaã, chamou Abraão à terra da promessa, a terra gloriosa, deu-lhe bens extensivos a seus descendentes, tomando-se um ponto bem elevado em Ur dos Caldeus, com os olhos de nosso telescópio, varreremos os espaços e depararemos a leste. Depois das férteis terras do vale entre o Tigre e o Eufrates, com as planícies áridas na região persa, até os montes Zagos, a sudeste, encontraremos o Golfo Pérsico com os seus encantos naturais e fabulosa riqueza. A sudeste ficam as terras da Península Arábica, importantes por terem sido o berço de quase todos os povos de origem semita, ao ocidente de Ur. Avistaremos o gigantesco deserto da Arábia, perigoso por suas dunas e pelos nômades que se deslocam com frequência por toda a região. Tá bom até aí,
Tomé. Na realidade, aqui o texto vai continuar falando praticamente aquilo que há pouco eu vinha pincelando para vocês, né? E agora eu vou pedir para você ler para nós, Tomé, essa outra parte. Aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos? Está dando para entender? Está ficando claro? Ou está um pouco difícil de entender essas partes, né? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A gente vai caminhar com bastante calma aqui durante esses dias, irmãos, porque, como eu disse para vocês, é um outro assunto, é uma outra proposta, né? E, querendo ou não, é muito diferente do nosso contexto diário. Ao mesmo tempo, é apaixonante, tá? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês a expectativa que fica dentro de mim com relação à beleza de tudo isso. Mas eu espero que vocês possam estar compreendendo. Mas alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, Uma dúvida, pode uma falar. dúvida que eu sempre fico quando eu tô lendo é qual que é a diferença entre Síria e Assíria? Porque parece Isso. que é a mesma coisa, mas são lugares diferentes, né? Então, a Síria, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive agora, só para você ter rapidamente, a gente já volta aqui para o texto, tá? Olha só. A Síria é a mesma Síria de hoje, né? A Síria seria a mesma Síria que hoje nós temos aqui, ó, a norte de Israel. Tá vendo aqui, ó, Líbano, Síria. Opa, vamos pegar aqui, ó, Síria, tá vendo? A Síria, a norte de Israel, é o país. E a Síria era aqui onde hoje, né? Há pouco, quando nós falamos sobre Mossul, era a capital de Nínive. Então, aliás, a Assíria é o contrário, falei errado. A Assíria era essa região aqui, ó. Era essa região, é claro que é menor, né? Era essa região, e a capital era Nínive. E era, vamos dizer assim, pensa como o Egito, era um país, a Assíria. Então, ela ficava aqui. Nínive como sua capital. E por que na Bíblia destaca-se tanto a Assíria? A Assíria ela se destaca porque ela vai crescendo, assim como a Babilônia cresceu e se tornou um império, o Egito cresceu e se tornou um império, a Assíria também se tornou um império. E ela expandiu o seu império, porque qual é a diferença de um país e de um império? País, Israel, Egito. Império é quando um país domina sobre outros, literalmente, está debaixo da seu guarda-chuva político e econômico. Ele tem todo o controle. Muitas vezes um país ele está sobre o comando de outro país, mas ele trabalha mais numa situação como vassalo, suzerano e vassalo. Vamos pegar aqui um exemplo. Hoje, no mundo, há uma briga muito grande entre Estados Unidos e China. Quem manda em quem? Uma briga muito grande. Ao mesmo tempo, podem ver que a China ela tem uma expansão muito grande. Aqui é uma briga, né, literalmente de mamute. O que vai acontecer no mundo nos próximos anos, décadas ou até séculos? Não sabe. Os especialistas dizem que o mundo se tornará asiático, né? Que o mundo vai ser dominado pelos asiáticos. E isso é uma proposta. A Síria, na época, irmã, ela era um país muito forte e ele foi se expandindo, então ele foi conquistando, e ele chega até, ele conquista a Síria, conquista outros países para cá, e ele conquista a tribo do norte. Lembra que teve o cativeiro assírio? Então, é porque ela vai conquistar toda essa região, inclusive aqui essa parte. Então, durante muitos séculos, décadas, eles continuam dominando. E depois vem o cativeiro babilônico. A Babilônia ela não vai expandir e conquistar muitos outros países. Então, perceba que há uma diferença entre Síria e Assíria, tá?
Por isso que, assim, é isso aí, é fazer pergunta, esclarecer, né? Tá bom? Bom, eu ia pedir para o Tomé ler o texto aqui, mas já deu o nosso horário, Tomé. A gente vai dar uma pausa e já vai ler logo na sequência. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Então eu vou parar agora a nossa gravação e chamo vocês em instantes, tá bom?